Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito das histórias em quadrinhos, tá certo? Então assim, prestando bastante atenção, né? É claro que depois a gente vai estar aprofundando, terão outros vídeos, hoje é mais realmente uma introdução, tá certo? Mas atenção e vamos lá. Bom, então para a gente começar, né, a gente tem que ver, a gente vai ver aí o que são, na verdade, as histórias em quadrinhos, tá certo? Então, as histórias em quadrinhos, elas são o quê? São narrativas, tá? Feitas com a utilização de desenhos. Então, o que é uma narrativa? Né? Só para a gente recapitular. Narrativas são aqueles textos que eu uso para contar uma história, né? Então, na minha narrativa, eu vou ter o quê? Eu vou ter os personagens, eu vou ter o meu espaço, que é onde ocorre a minha história, eu vou ter o meu tempo, o tempo da minha história, que aí eu vou ter lá os tempos psicológico e o tempo cronológico. Depois eu tenho o foco narrativo. Se a minha história está sendo contada em primeira pessoa, quer dizer, eu sou o personagem, ou se a minha história está sendo contada em terceira pessoa, quer dizer, eu estou contando a história, alguém está contando uma outra história da qual ele não faz parte, né? Ele é apenas um narrador observador. E depois eu tenho o enredo. O que é o enredo? O enredo é o começo e o fim da minha história, quer dizer, é todo a mensagem que é transmitida na minha história, tá certo? Então, as histórias em quadrinhos, elas são narrativas, só que elas são narrativas que são contadas através de desenhos, e esses desenhos, eles se apresentam através de uma sequência, então são desenhos sequenciais, tá bom? Outra característica das histórias em quadrinhos, elas são contadas na maioria das vezes, geralmente, né, no sentido horizontal. Então, o que significa essa questão do sentido horizontal? Então, eu vou ter primeiro um quadrinho contando uma parte da história, aí na sequência vem o outro quadrinho, depois o outro, depois o outro. E eles vão estar sempre o quê? Na horizontal. Então, significa o quê? Eu trabalhei aqui a minha história, não terminei meu quadrinho aqui, então eu vou voltar lá embaixo. Então, é como se fosse um texto escrito em prosa, a organização dos meus quadrinhos. Então, eu vou até o final e começo como se fosse na linha de baixo, tá bom? Outra característica, né? Da minha história em quadrinhos. A história em quadrinhos, além dos desenhos que vão contar a história em uma sequência, ele também tem, a minha história em quadrinhos também tem o quê? Diálogos, tá certo? Porque a história em quadrinhos, ela é contada através dos desenhos e através das falas dos personagens, tá bom? Também existe em alguns momentos descrição de alguma situação. Aí a gente vai ter lá num cantinho do quadrinho, né? Vai ter lá um espaço onde vai estar descrevendo a situação para ser pulado para o próximo quadrinho, para quem está lendo conseguir entender o que está acontecendo, né? E uma característica fundamental das nossas histórias em quadrinhos é que a fala dos personagens vai vir sempre dentro de balão. Tá? Então, dentro das histórias em quadrinhos, a gente tem uma série de balãozinhos, né, que representa a fala e muitas vezes as sensações dos personagens, ou então balãozinhos onde a fala vai dentro do balão, tá certo? Bom, mas antes vamos ver um pouquinho do histórico, né? Então, as histórias em quadrinhos, elas surgiram em meados do século XVIII na Inglaterra. Tá? Então, foi onde surgiu as primeiras histórias em quadrinhos. Mas os modelos que hoje a gente usa, né, nas nossas histórias em quadrinhos, este modelo ele surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX. Tá? Então, assim, já se tinha as histórias em quadrinhos, né? Mas aí, lá no final do século XIX, elas sofreram aí adaptações, elas sofreram mudanças. E essas mudanças foram ocorridas lá nos Estados Unidos e é o modelo que a gente usa até hoje, tá certo? E antes, as histórias em quadrinhos, elas eram publicadas, né, apenas aos domingos. Conforme elas foram se popularizando, aí as suas publicações acabaram sendo mais frequentes nas revistas, né, e jornais. Bom, mas quando
que ela se tornou algo extremamente popular, tá? Foi entre as décadas de 1930 e 1940, né? Que as histórias em quadrinhos aí, elas se tornaram populares, elas ganharam forças, né? E aí a gente teve lá a publicação, uma primeira história que foi a do Superman, tá? Então foi lá em 1930, entre 1930 e 1940, que as histórias em quadrinhos realmente elas ganharam força, porque até então elas não eram bem vistas por alguma parte da sociedade, tá certo? Então, a partir desse momento, elas passaram a ser reconhecidas aí como um texto valioso, um tipo de texto valioso, tá? Bom, outra característica aí das nossas histórias em quadrinhos. Então, a gente já falou o quê? Que as nossas histórias em quadrinhos, né? Elas apresentam os balões. A gente falou que as histórias em quadrinhos elas são narrativas, né, que vão contar aí uma história. Colocamos que elas devem ser feitas, essa narrativa, esses quadrinhos, na horizontal, que é características, né? Agora, outros pontos aí. Quando eu tenho uma história em quadrinhos, o que eu costumo ter? Eu costumo ter personagens e elenco fixo. O que significa isso? Por exemplo, quando a gente pega a Turma da Mônica, é uma história em quadrinhos. Então, dentro da série aí, da revista, da história em quadrinhos da Turma da Mônica, a gente tem os mesmos personagens, tá? Então, eles são fixos, eles não mudam os personagens. Pode ser que em uma história ou em outra apareça um personagem extra, tá? Mas os personagens que são principais na história, eles permanecem sendo os mesmos, então não vai mudar os meus personagens, tá certo? Bom, outra coisa, o texto que aparece na minha história em quadrinhos, tá? O texto ele vai ser sempre relacionado à imagem que está sendo apresentada, tá? Então, se vamos pegar o exemplo da Turma da Mônica, se no meu quadrinho existe lá o personagem, a Mônica e o Cebolinha, a fala que vai ser apresentada é referente à Mônica e referente ao Cebolinha. Não tem como, por exemplo, eu ter a Mônica e o Cebolinha e a fala ser do Cascão, tá? Então, o texto, ele tem que estar o quê? Muito bem relacionado com a imagem que ele está apresentando, tá? As histórias em quadrinhos também, foi o que a professora colocou aqui, elas podem ser apresentadas numa tirinha, quer dizer, numa fitinha ali com 3, 4 quadrinhos, tá? Ela pode ser apresentada em 6, 7, 8 quadrinhos, como ela pode ser apresentada aí, a minha história, em 2 páginas, 3 páginas, uma revistinha inteira, tá? Então, assim, não tem uma obrigatoriedade assim, a minha história em quadrinho tem que ter 10 quadrinhos. Não. A sua história em quadrinhos vai ter o número de quadrinhos necessários para que você conte a sua história, tá bom? Então, aí a professora colocou, né, algumas revistas que são aí comuns, né? Então, a gente colocou aí o dos Vingadores, depois a gente tem do Zé Carioca e da Turma da Mônica, né? Então, as tirinhas, como a professora já falou no vídeo anterior, né? Então, as tirinhas são histórias em quadrinhos desenvolvidas numa única sequência horizontal de quadros. Então, o que significa isso? Eu não vou mudar por exemplo, eu vou usar a horizontal, né? A história em quadrinhos é horizontal. Então, eu vou desenhar numa única fita. Então, naquele espaço de uma única fita, geralmente aí, até umas 5 fitinhas, até uns 5 quadrinhos a minha fitinha tem que ter. Então, nesta pequena sequência, eu tenho que contar a minha história, tá certo? Então, por isso que ela tem o nome de tira, porque é uma fitinha só, é uma tripinha só, tá? E as histórias em quadrinhos, as tirinhas, elas costumam ser publicadas aí em jornais, em revistas, elas trazem muito humor, né? E assim, muitas vezes elas estão atreladas a alguma coisa aí do cotidiano também. Bom, qual é a linguagem utilizada nas histórias em quadrinhos? Isso é muito importante, tá? Então, como a professora já falou, eu tenho que usar balões, tá? Então, o uso do balão é essencial.
Outra coisa são o uso dos sinais gráficos. O que são esses sinais gráficos? São as onomatopeias. O que são onomatopeias, professora, que eu não estou lembrando? Onomatopeia é toda vez que eu tento reproduzir o som através da escrita. Por exemplo, bum, né? É uma onomatopeia. Outra coisa, outro tipo de sinais gráficos convencionais. Ele caiu, bateu a cabeça. Aí o personagem, ele levanta com um monte de símbolos assim aparecendo na cabeça dele. Tá? Quer dizer que ele está com a cabeça doendo. Então, são símbolos gráficos. Quando o personagem está apaixonado, mesma coisa, que aparece aquele monte de coraçãozinho, assim, coraçõezinhos em cima da cabeça, em torno do personagem. É o quê? São sinais gráficos convencionais, que está querendo dizer, sem a palavra, mas através dos símbolos, que o meu personagem, ele está o quê? Apaixonado, tá certo? Aí a professora colocou assim, ó, o uso da calha para separar um quadro do outro. O que é a calha? É aquele espaço que existe entre um quadrinho e o outro, tá? Porque eu tô dando sentido aí que a minha história, ela está o quê? Se evoluindo, ela está acontecendo, né? Tá sendo o passado aí no decorrer do tempo, tá? Depois, uso de cartelas para estabelecer uma voz do narrador dentro da história. O que é isso? Além das falas dos personagens, existem alguns momentos que o narrador, ele conta parte da história, ele descreve alguma coisa para a gente entender. Então, nesse momento, aparece ou embaixo do quadrinho, ou em cima, aparece lá um retângulo, e dentro desse retângulo está a fala do narrador, tá? A descrição da passagem de tempo. Então, isso daí é o que a gente chama de cartelas. E aí, para finalizar, a professora colocou assim, o uso de diagramas versáteis dos quadros, de acordo com a necessidade dramática de cada cena, entre outros. Então, assim, a estética do meu quadro, ela é versátil, significa o quê? Muitas vezes a gente pega uma história em quadrinhos que tem um lugar que, de repente, não tem o quadro, né? Então, essa organização, ela é versátil. O escritor, o produtor aí da história, ele pode usar aí das suas ideias, né, variadas para poder montar aí a sua história em quadrinhos. E depois aqui a gente tem alguns exemplos de balão de fala, né? Então, quando eu vou usar a fala, eu posso usar um dos dois tipos aí de balão. Depois, fala censurada, que é aquilo que, né, por exemplo, ele caiu, aí o balãozinho ele é todo tremido, aí lá dentro do balãozinho é o que a professora falou, das onomatopeias, dos recursos gráficos, né? Então tem um monte de coisinhas ali que são recursos gráficos. Depois balão de pensamento, modelo de balão de pensamento, como é. Né? Depois balão de sussurro, quer dizer, tá cochichando, tá falando baixo, então ele é todo pontilhado aí, tracejadinho, né? Depois balão de grito, então ele parece uns rainhos aí formado, né, todo pontiagudo, então é o balão de grito. E aí os outros tipos de balão, tá certo? Mas não se preocupem que depois a gente vai ter aí um momento específico que a gente vai estar trabalhando aí com os tipos aí de balão que a gente utiliza nas histórias em quadrinhos, tá? E aí, para a gente finalizar, a gente tem aí duas figuras, né? Duas fotografias. Então, a gente tem a primeira aí, que é do cartunista Aquino, que é o criador da Mafalda, que todo mundo conhece, a Mafalda, querida aí por todas as pessoas que gostam das histórias em quadrinhos. E do outro lado, Maurício de Souza, criador aí da Turma da Mônica, né? Que também encanta todo mundo. Então, gente, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham entendido. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai estar detalhando um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sobre as histórias em quadrinhos. Um abraço a todos e até mais!